Olá pessoal, é sempre um prazer estar com vocês. Espero que estejam bem. Nesta videoaula, irei traçar a modelagem básica da saia, onde irei utilizar as medidas de uma cliente. Vocês poderão fazer com as medidas de vocês ou de suas clientes. Esta modelagem servirá de base para criar vários modelos. E as seguintes medidas serão necessárias. São elas: cintura, quadril, altura do quadril, comprimento da saia. Divisões das medidas: 1/4 da cintura mais 2 centímetros, 1/4 da cintura mais 3 centímetros, 1/4 do quadril. Aqui na altura do quadril, onde deu 20 centímetros, nós já falamos sobre isso num outro vídeo. Então, é a altura do quadril. Como é que você mede a altura do quadril? Da cintura até a parte mais saliente do seu quadril, ou seja, a parte onde o bumbum é mais saliente, ok? Então, essa é a distância que você mede a altura do quadril. No meu caso aqui, da minha cliente, 20 centímetros. Comprimento da saia, 60 centímetros. Então, vamos ao molde. Numa folha de papel, que poderá ser um papel pardo, craft ou um papel manilha, no sentido horizontal da folha, que é a parte mais comprida da folha, você traça uma reta com a sua régua, na parte de cima encostando na ponta da folha, e traça um risco, até mais ou menos o meio da folha. No sentido horizontal da folha, encoste também a sua régua de madeira ou a régua que você tiver e traça um risco também. Nós precisamos criar um ângulo reto. Você pode verificar com o seu esquadro ou traçar com o seu esquadro. Isso é importante, pois senão sua saia sairá torta, a modelagem da sua saia. Então está certinho. Então, vamos lá. Aqui no vértice do ângulo reto, vamos marcar aqui o ponto 1. Do ponto 1 ao ponto 2, vamos na horizontal do papel com o comprimento da saia. Então, indo lá nas nossas medidas, tenho aqui, comprimento da saia 60 centímetros. Partindo do ponto 1, na horizontal, chegando ao comprimento da nossa saia. Então, aqui embaixo eu marco ponto 2. Você colocará, partindo do 1, a altura do quadril. No caso, a altura do quadril aqui da minha cliente, 20 centímetros. Então, assim, marcamos os 20 centímetros e nomeamos o ponto 3. Ok? Bem, agora vamos encontrar o ponto de 1 a 4, o ponto de 3 a 5 e o ponto de 2 a 6. E para isso utilizaremos a seguinte medida: 1/4 da medida do quadril, para que possamos assim fechar o nosso retângulo. Então vamos lá, as nossas medidas: 1/4 do quadril, 25,5. Então, eu venho, começando pelo ponto 1, vinte e 25,5. Localizo o ponto 4. Na direção do ponto 3, vou localizar o ponto 5. Em direção ao ponto 2, no final da barra da saia, coloco também 25 centímetros e meio, o ponto 6. Com o auxílio do esquadro, vamos encostar no ponto 3 e assim ligaremos o ponto 3 ao ponto 5.
Então, a mesma coisa, ligamos o ponto 2 ao ponto 6. E assim podemos unir esses pontos, 4, 5 e 6, fechando assim o nosso retângulo. Então, eu liguei aqui com a canetinha preta o quadril, para poder ficar definido o nosso quadril e aqui a barra também. Nas laterais ainda não, porque aqui ainda vamos ter a curvatura da cintura, as pences. Eu quero deixar bem frisado em caneta preta o molde já definido para depois, então, traçarmos as costas, que será traçada sobre o diagrama do dianteiro, né? Então, vamos seguir com as nossas medidas. O ponto 7 terá 1/4 da medida da cintura mais 2 centímetros, 23,5. Saindo do ponto 1 ao encontro do 4, 23,5. Ponto 7. Una os pontos 7 ao 5 em linha curva para formar o quadril. Você, começando ali no 7, vai encontrar um ponto na sua régua onde você consegue ligar o 7 ao 5, encostando na linha lateral do quadril. Então, essa já é a linha definitiva do nosso quadril, ok? Abaixo do ponto 1, na horizontal, desceremos 1 centímetro. E marcamos ponto 8. Antes de ligarmos o ponto 7 ao 8, com auxílio de um esquadro, encosto na linha lateral aqui e traço uma reta mais ou menos até 1/4 da medida de 7 ao 8, mais ou menos. E sigo com a régua curva nessa posição, ligando o final dessa reta por uma semicurva até o ponto 7. Vamos marcar a metade dos pontos de 1 a 7 e traçar uma perpendicular para encontrarmos assim a pence. Então, eu marco o centro com 11,75 e desço uma linha perpendicular, encostando nas linhas de 1 a 4, aqui no ponto que encontramos, que é o ponto 9, metade de 1 a 7. A partir da curva, descemos aproximadamente 10 a 12 centímetros. Marcaremos 1 centímetro para cada lado deste ponto. Marcaremos 10 centímetros para a pence. Naqueles 1 centímetros que você jogou para cada lado deste ponto, una cada ponto ao final da pence, onde marcamos 10 centímetros. Faremos o diagrama traseiro sobre o diagrama do dianteiro. Para tal, utilizarei a caneta vermelha para que você possa distinguir a frente das costas. E no final, separaremos através da carretilha a frente das costas. Para encontrar a cintura das costas, procure 1/4 da cintura mais 3 centímetros. E marque este ponto na linha do 1 ao 4, passando pelo 7. Marque ponto 10
no caso, com a caneta vermelha para distinguir. E uno os pontos 5 ao 10 por uma curva que vai coincidir chegando próximo do 5 com a curva da frente. No ponto 1, passando pelo ponto 8, marque o ponto 11 com 2 centímetros abaixo de 1. Novamente, com auxílio do esquadro, encoste a régua na lateral da folha, na parte horizontal, encoste no ponto 11 e trace uma reta mais ou menos até 1/3 dessa distância. E prossiga ligando com a régua curva nessa posição, como fizemos igual na frente. E ligue a sequência dessa linha reta ao ponto 10, fazendo uso do ponto 9 que encontramos lá na frente. Desceremos nesta mesma linha da pence da frente 12 centímetros para a pence das costas. Com 1,5 centímetros para cada lado, pois a pence das costas tem 3 centímetros. Ligue esses pontos ao final da pence, no ponto onde marcamos 12 centímetros. Então, repetindo, a pence da frente tem 10 centímetros e a pence das costas 12 centímetros, sendo que a pence da frente tem 2 centímetros e a das costas 1,5 centímetros para cada lado. Então, aqui em vermelho temos a pence das costas e em preto a pence da frente. Bem, agora eu vou estar separando a frente das costas, ok, pessoal? Bem, meu papel aqui, ele dá condições para esse tamanho de molde, eu poder estar aproveitando, dobrando aqui o papel, ó, tem margem suficiente. Então, eu venho e dobro e vou carretilhar. Vou escolher aqui a frente para estar separando, ok, pessoal? Bem, já separei a frente das costas, talvez vocês não vão conseguir ver os meus riscos. Eu aqui consigo ver. Então, agora com a canetinha preta, eu venho e risco novamente para que vocês possam visualizar. Vou separar os dois, ok? Então, visto que a frente passamos para lá, agora vamos cortar as costas. Bom, pessoal, então assim, separamos a frente das costas. Explicando novamente, aqui tínhamos traçado a frente e costas juntos. Passei para o outro lado da folha a frente, risquei, né? Separei, carretilhando. E assim aproveitamos o papel e tiramos as nossas costas. Então, as costas aqui nos riscos vermelhos, pence maior, 12 centímetros, por 3 centímetros de profundidade nas costas a pence. E a frente com 2 centímetros de profundidade a pence e comprimento da pence 10 centímetros. Então, frente e costas. Vou juntar para que vocês possam perceber.
Então, assim, fizemos a modelagem da nossa saia básica. Agora eu vou cortar um cos reto para que vocês possam fazer essa saia básica, né, com essa modelagem, com um cos reto. Então, aí com um pedaço da folha do seu papel no ângulo reto, você vai fazer o cos no tamanho desejado. Aqui no meu caso, eu vou cortar um cos com 8 centímetros. 1 centímetro para cada lado de costura já está inserido aqui no molde, portanto, no final esse cos ficará com 6 centímetros, dobrado 3 centímetros. Então, o que eu vou precisar para produzir esse cos? A medida da cintura, no meu caso aqui da cliente, 86, mais 5 centímetros. Por que 5 centímetros? Porque 2 centímetros é para a costura de cada lado do cos, ok? E mais 3 centímetros para o transpasse do abotoamento. Então, são 5 centímetros, você precisará de 91. Então, a regra é simples. Independente do tamanho da cintura, você acrescenta 5 centímetros ao cos reto. No meu caso aqui, tracei já com medida de costura, como já falei, com 8 centímetros, que dobrado ficará com 4 e 1 centímetro de cada lado de costura, ele ficará um cos com 3 centímetros. Mais 8 centímetros no final. Então, aqui está o nosso cos, ok, pessoal? Bem, lembrando que esse molde, ele não tem costuras. Então, como já dito, as margens de costura, 1 centímetro na cintura, 1 centímetro na lateral do quadril, 4 centímetros na barra. Nas costas, onde receberá o zíper, 4 centímetros para a colocação do zíper. Na frente, se não for colocar zíper na frente, aqui será encostado o molde na dobra do tecido. Portanto, aqui é o meio, ou a dobra do tecido. Mais um detalhe necessário aqui é que façam um pique aqui na linha do quadril, para que esse pique possa ser colocado também lá na hora do corte, pois na hora de costurar, você vai juntar o pique das costas com o da frente para que sua saia não fique torta e que case os quadris de forma precisa, ok? Então, vamos lá. Pique, pique. Aqui na hora de costurar, você vai juntar o pique aqui, lá com a cintura, para que chegue certinho lá na barra, ok? Lembrando também de deixar os piques aqui, as marcações de pique, aqui nas pences também. Então, você faz um cortinho. Que é a marcação da pence. Ok? Lá no tecido você não precisa fazer esse Vzinho, você vem e só faz um cortinho, ok? Importante também você furar aqui o final da sua pence aqui com o lápis, e lá na hora no tecido você fura ou com um furadorzinho ou marca com um alfinetinho. Lembrando sempre de não confundir as pences costa e frente, ok? Espero que tenham gostado da nossa videoaula de hoje. Sugestões, dúvidas ou críticas serão sempre muito bem-vindas e você poderá escrever aqui mesmo no nosso canal. Aproveite e inscreva-se também e receba todas as novidades do canal. Abraços a todos e até a nossa próxima videoaula.